Oi, 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 de chorar. Depois da tempestade, vem a ambulância, dizia Vicente Mateus, o presidente do Corinthians. No caso, no Brasil, depois da tempestade, vem um tsunami. A tempestade foi a queda de 0,2% no PIB do trimestre que acaba em abril em relação ao trimestre anterior. O tsunami é que a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, a PNAD, contínua do IBGE, registrou um desemprego de 12,5%, o que significa que nós temos 13.200.000 trabalhadores brasileiros procurando emprego e não achando. Aí, nesse dia, fiquei aqui à espera de uma palavra do cristão Bolsonaro. O cristão Bolsonaro deve saber que a religião de Cristo é baseada no amor, na misericórdia e no perdão. Eu li na minha juventude As Origens do Cristianismo, uma série de livros de um grande escritor francês chamado Ernest Renan. E o grande livro é justamente a biografia do Jesus Cristo e a biografia do apóstolo Paulo, a importância do amor no processo civilizatório da humanidade. Daí a importância do cristianismo. Daí eu me orgulho de ser cristão. O Bolsonaro também se orgulha de ser cristão. Mas ele tem um cristianismo, digamos, particular. Em vez de falar com o desempregado, com misericórdia, com amor, dizendo que vai trabalhar para arrumar um emprego para ele, o presidente fica arrumando temas que tirem a discussão e o noticiário do desemprego. Então, lá numa reunião, na 46ª Assembleia Geral da Convenção Nacional das Assembleias de Deus em Goiânia, do Ministério Madureira, no setor Campinas, o presidente plagiou sua ministra Damares. A ministra Damares disse que o Estado é laico, mas ela não. E ela agora disse que o Estado é laico, mas ele não. Essa assertiva do presidente se baseia numa premissa falsa. O Estado brasileiro não é laico. O Estado brasileiro, desde 1890, uma lei que foi escrita e defendida pelo senador Rui Barbosa, decretou definitivamente, até hoje obedecida, a liberdade de crença, o que não quer dizer liberdade religiosa, porque não apenas o Estado brasileiro tem que respeitar democraticamente que a pessoa tenha a religião que quiser, como a pessoa não ter religião se não quiser. Isso é um princípio. Você pode dizer, isso é do positivismo, de Augusto Comte, que era ateu. Não, isso é um princípio de liberdade da Revolução Francesa, dos pais da democracia americana. É um princípio de liberdade antiquíssimo, é um princípio civilizatório da humanidade. Então não é que o Estado é laico, ainda não é, até porque as repartições públicas no Brasil vivem cheias de crucifixo, o que eu considero uma ofensa, uma agressão a todo mundo que não for cristão, seja ateu, seja muçulmano ou judeu. De qualquer maneira, isso não tem nada a ver com o Bolsonaro. O que o Bolsonaro disse é que ele saiu do palanque da campanha para o púlpito, para o ministério religioso, perguntando se não era o caso de ter um ministro do Supremo evangélico. Bom, aí ele age como sendo o Estado laico e ele não, mas ele manda porque ele é o soberano. Ou seja, ele lembra, não estou dizendo que ele teve consciência nessa lembrança, mas a mim me ocorreu pensar no rei francês, Luís XIV, que seria logo depois sucedido pelo XV, pelo XVI, se não me engano era bisneto dele, que foi devidamente guilhotinado pelos revolucionários jacobinos lá na França, né? Ele dizia, l'État c'est moi, o Estado sou eu. Então ninguém numa democracia é maior do que o Estado. Nada é maior do que o poder
público, coletivo. Então não existe l'état c'est moi numa república, em qualquer república que se preze, a não ser no stalinismo, no nazismo, aí sim. Bom, isso aí me leva também a imaginar que o presidente dá uma importância excessiva à escolha de um ministro no Supremo. O Supremo tem 11 ministros. É como um time de futebol, para simplificar aqui a metáfora. Tem um ministro. Aí ele fica agradando esse estafermo desse Dias Toffoli na esperança de que está firmando um pacto com o judiciário. Não está. Não está. Bom, é bom lembrar que a justiça brasileira tem duas cabeças. A primeira instância, a segunda instância de um lado, a terceira e a quarta do outro. A primeira e segunda instância são formadas por juízes profissionais, né, da magistratura, né? Há uma mistura na segunda instância, mas não é tão grande. Então é muito comum que nós vejamos muita punição nas instâncias inferiores e punição nenhuma nas superiores. Por quê? Porque os ministérios, os tribunais, seja o Tribunal de Justiça, que é a terceira instância, seja o Supremo Tribunal, que é a quarta instância, é um absurdo que só existe num país rastaquera e atrasado como o Brasil, que o presidente diz que é maravilhoso, e muitas dizem, o Brasil é um país maravilhoso. Tem 4 instâncias na justiça e há casos que vêm do Império que não foram julgados ainda. Pois bem, os ministros são 11. Agora, só vai vagar ministério só vai vagar uma vaga no Supremo em novembro do ano que vem. Novembro de 2020, que o decano vai se aposentar compulsoriamente, porque completará 75 anos em novembro de 2005. Então esse assunto, quem vai ser ministro, se vai ser o Sérgio Moro, agora vai ser um evangélico, é um assunto para novembro de 2005. O assunto hoje não adianta tentar fugir. É desemprego. Desemprego. Aliás, o Supremo é um assunto que o presidente não domina bem. Eu vou dar uma explicaçãozinha para vocês todos que estão interessados no Supremo, que vivem sempre. O Supremo é praticamente apenas... o Supremo é preenchido por indicação política. Quem indica é um político, o presidente da República. Quem os aprova são políticos do Senado. O resultado disso é que nós temos o pior Supremo da história, porque nele só há 3 juízes, 2 fizeram concurso. Um foi nomeado por proteção paterna. Dá licença? Eu sou diabético e a boca fica muito seca. Por isso tomo muita água, me desculpe. Pois bem, o Supremo não está precisando de um pastor. O Supremo está precisando de um juiz, de preferência de um juiz concursado. Sérgio Moro é um juiz federal concursado. Marcelo Bretas, que reúne as duas qualidades dele, um juiz concursado e uma crença evangélica, também preencheria isso. Mas tem 1 ano e meio quase para discutir. Como é que vai discutir isso agora? Porque essa antecipação não tem sentido isso. Podemos até discutir a questão de uma constituinte exclusiva para mudar o Supremo, tudo isso. Tem 1 ano e meio para fazer isso. Hoje o problema é o desemprego. Aí não. Não, mas o desemprego a gente resolve a reforma da Previdência e pronto. Eu sou o maior defensor da reforma da Previdência. A reforma da Previdência não resolve o desemprego. A reforma da Previdência resolve, sim, o problema das contas públicas no Brasil, que é básico para que o Estado se financie. O combate ao desemprego vem depois, vem dos reflexos que essa reforma pode ter no mundo dos investidores, que passam a acreditar numa seriedade da administração da economia no Brasil. Agora, as coisas estão todas... O Paulo Guedes anunciou um uso do Fundo de Garantia, mas depois da reforma da Previdência. Então a reforma da Previdência passou a ser aquela história de Cristo, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Antes da reforma e depois da reforma. Vamos com calma. Mas o problema do desemprego é um problema do Lula e do PT. Eu passei 40 anos dizendo isso e não me lembro de ter visto muita gente que está aí falando isso
defendendo a mesma posição, inclusive o Bolsonaro, que defendia o Lula e o PT. Pois é. Só que tem o seguinte, o PT cometeu um erro brutal, roubou o povo brasileiro, eu denunciei isso o tempo todo. Mas o PT foi castigado. Existe lei, um Estado democrático de direito no Brasil. E aqui vale aquela frase do Cid Gomes. O Lula está preso, babaca. O Lula está preso. O que é que quer mais? Que seja enforcado na praça pública? Está preso. Está preso e não há perspectiva de ser solto. Junto com o Lula estão presos o Palocci, o Disseu, o Vacari, que era o tesoureiro, e muitos outros PT. Quer dizer, o PT está na cadeia, não manda mais na República. O povo brasileiro trocou o PT pelo anti-PT. O anti-PT é o Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro precisa tomar conta da casa, da bodega. Ele precisa assumir que agora o problema é dele. Desde o dia 1º de janeiro, o problema é dele, não é mais do PT. O PT já cometeu erros, já ficou rico e já está preso. Depois de condenado em 3. O Lula foi condenado por 8-0. O que é que tem que estar discutindo aí o PT? Esquece o PT. O PT foi para a rua ontem e nós vamos falar o que é que o PT fez na rua ontem. Pois bem, vamos esquecer o PT. Vamos exigir do nosso... Então, o presidente levou o filho Flávio para se reunir com o Corregedor-Geral da Justiça, Humberto Martins. Isso é um desrespeito. O cara vai lá entregar um convite para ele, ele bota o filho na reunião. Esse filho dele não participa de nada lá no Congresso. Aí quando tem que discutir com o corregedor, tem que discutir. Agora, depois, nem o filho, nem o Palácio dão uma explicação sobre essa reunião esquisitíssima, uma vez que o Flávio é investigado pelo Ministério Público do Rio. Não tem nada a ver. O Corregedor-Geral da Justiça não tem nada com isso. Para que esse tipo de reunião? Isso aí só prejudica o próprio Bolsonaro, que passa a, de certa forma, incorporar uma eventual culpa do filho, e o filho que não se livra da culpa. Ele não quer se livrar da culpa, ele quer se livrar do processo. Não se livra do processo. Conversando lorota no gabinete presidencial com Humberto Martins. Só para terminar, eu quero dizer o seguinte, aquele manifesto que houve ontem não teve nada a ver com estudantada. Olha, os estudantes voltaram. Não tem nada a ver com estudante. A minha sogra, a dona Betânia, que está aqui em casa, esperando o nascimento do neto, notou muito bem que na reunião estava cheia de CUT, PSTU, UNE, tá certo, a UNE entra só como justificativa. E a dona Gleise, que subiu no palanque para bancar forte e corajosa diante do Bolsonaro. Então, foi uma manifestação política, uma continuação da política que afastou o PT e a esquerda de uma forma tão grande da decisão política no Brasil que não tem mais força nenhuma no Supremo e que se o Bolsonaro não fizesse tanta questão de criar confusão para ele mesmo, estava governando em mar de brigadeiro. Então, o que eu tinha a dizer sobre isso é o seguinte, eu tenho pena de cada desempregado no Brasil que eu vejo na calçada, porque eu ando na calçada. Eu não estou em Brasília, escondido na esplanada do Ministério, eu estou na rua e vejo o desempregado dormindo na calçada com fome pedindo comida. E tenho misericórdia por ele, porque eu sou um cristão de verdade. Acredito no cristianismo do amor, da concórdia, da paz e da misericórdia. Direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.